A palavra de Deus diz que Judá perdeu o cordão, o anel e o selo. Perdeu a autoridade, perdeu a identidade, perdeu o respeito, tudo aquilo que o identificava como um patriarca ele perdeu. Mas ele não perdeu o propósito. Diante de Deus, Deus restaurou o propósito de Judá. A história de Judá não é apenas sobre uma queda moral, é sobre a restauração de uma identidade, a restauração de uma vida, porque a palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 38 que Judá ele se envolve com a sua nora Tamar, sem saber que era a sua nora. E isso traz uma série de desdobramentos, uma série de consequências, né? E no momento ali da negociação, ele entrega como penhor 3 coisas. O anel de selar, que tipifica a autoridade, que tipifica a identidade, porque com o anel de selar ele lavrava ali a escritura, ele colocava, era como se fosse um carimbo, uma assinatura, né? Uma autenticação. Era o mais próximo de um cartório que se tinha naquela época, era o anel de selar do patriarca. Então ele perde isso, ele perde o cordão, que tipifica a posição, o vínculo, porque com o cordão ele carregava o anel de selar para qualquer lugar que ele fosse. Então era algo que dava a ele não só a posse, mas dava a ele o porte. Ele podia levar para onde ele quisesse o seu anel de selar. Não era só algo restrito à sua casa, restrito à sua tenda, não. Era algo para onde ele ia com ele. E ele perde o cajado, que tipifica o governo, que tipifica a liderança da sua tribo, do seu clã. Então ele entregou isso, que era mais precioso que ele tinha, ele entregou para satisfazer ali um desejo momentâneo. E aí mais tarde a palavra fala que quando Tamar revela estar grávida, ela apresenta esses objetos e Judá declara: ela é mais justa do que eu, lá em Gênesis capítulo 38, no versículo de número 26. E ali se inicia uma restauração. Claro que todo o contexto, não vou aqui me aprofundar no contexto, mas eu vou me ater à questão do personagem Judá, porque muitas vezes somos assim, muitas vezes perdemos a nossa identidade, perdemos aquilo que é a nossa autoridade espiritual, o nosso testemunho, somos humilhados, envergonhados, por conta de decisões, de escolhas, de precipitações. O pecado de Judá não foi só moral, foi identitário, ele perdeu a identidade dele com o céu. Ele não perdeu apenas ali a sua dignidade, não foi só humilhado e pego no seu ato, né? Ele colocou ali em risco a linhagem dele, e não era qualquer linhagem messiânica, a sua posição espiritual e a sua autoridade. O anel ali era usado para assinar os decretos. Como eu falei, se ele perdesse aquele selo, ele perdia o direito de decidir. Meu irmão, minha irmã, Deus nos dá o direito de decidir. Eu tenho falado muito sobre isso esses últimos dias, sobre a questão do livre-arbítrio. O anel de selar é isso, é o direito da escolha, o direito de decidir e decidir da maneira correta. De decidir em Deus, de viver propósitos, de viver promessas. E não ter as pessoas ou as circunstâncias decidindo por nós. Porque se você não decidir, alguém decidirá. Agora, observem os irmãos uma coisa. Deus não interrompe a promessa por causa da queda de Judá. Então, a promessa seguiu. Porque houve ali um reparo, houve ali um arrependimento. Ele carregava uma promessa messiânica. De Judá veio Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, havia uma promessa sobre aquele patriarca, e quando o pai dele, Jacó, dá a ele a bênção, né, e abençoa todos os seus irmãos, a promessa de Jacó ela é muito linda sobre Judá. Ela diz: o cetro, o governo, o reino jamais sairá de ti. Estava dizendo várias coisas. Primeiro, que o rei mais expoente da história de Israel, que foi Davi, depois Salomão, vieram tudo da casa de Judá. Eram tudo descendentes de Judá, como o rei Ezequias. E o principal, o trono do rei eterno, o trono do reinado eterno de Jesus veio de Judá, porque Jesus era da tribo de Judá. Então, essa promessa, Deus ele tem promessas sobre a tua vida. E é claro que os desertos, é claro que as lutas, é claro que as dificuldades, ninguém sai de uma luta tão intensa como entrou. A gente sai chamuscado, queimado, amassado, prensado, quebrado, e é assim mesmo. E quantas falhas nós cometemos? Se eu for falar as minhas falhas aqui, claro que eu não vou cair eu na mão de Deus, mas não caia na mão dos homens. Mas quantos erros eu cometi ao longo do meu trajeto, ao longo da minha jornada, dos meus processos? Quantas vezes eu perdi o meu anel, o meu cajado e o meu cordão? Sabe? Tamar foi o espelho que se revelou para Judá ali. Tamar foi um espelho. Ela guardou o anel, ela guardou o cajado, ela guardou o cordão. Estava tudo na mão dela, né?
E Deus permitiu ele viver aquela situação. Deus permitiu. Eu estava conversando isso esses dias, né? E às vezes Deus ele permite que venhamos a ser confrontados com a nossa, ou com os nossos sentimentos, ou confrontados com o nosso temperamento, com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo na igreja, isso é um fato, tá, irmãos? Esse amigo da igreja, ele era muito explosivo, muito impulsivo, muito nervoso, e tudo ele brigava, e tudo ele reclamava, e ele era muito áspero com os seus filhos, muito duro, e batia, e dava tapa na cabeça das crianças. Na época, o mais velho acho que tinha uns 10 anos, e o mais novo tinha uns 7 anos. Ele batia, e o mais novo era uma criança um pouquinho mais assim, o mais velho era até mais espertinho, sabe, mais ativo. O outro era mais quieto, mais tranquilo, demorava mais a entender, e aí ele massacrava o garoto, massacrava. Aí teve um dia que o pastor virou pra ele na igreja e falou assim: olha, ô fulano, qualquer dia desses o Senhor vai te confrontar com o teu temperamento, com esse teu temperamento. Deus vai te confrontar, Deus vai criar uma situação. E aí passaram-se os dias, né? Passaram-se, na verdade, alguns meses, e aí ele estava no mercado aqui próximo, e no mercado ele pediu para o filho mais novo comprar alguma coisa para ele, pegar alguma coisa em algum departamento, e o garoto demorou a pegar. Quando o garoto voltou, ele deu um tapa na cabeça do garoto, ele relatando, ele contando para mim, aqui em casa, depois do ocorrido. Ele falou que ele deu um tapa na cabeça do garoto, na frente de todo mundo, e quando ele virou, ele viu só uma mão e ele apagou. Quando ele acordou, ele se deu conta do que tinha acontecido. Ele tomou um soco do segurança do mercado e ele desmaiou. E aí, quando ele levantou, ele falou que era um camarada de 2 metros de altura, gigante, e que ele sempre foi impulsivo: eu faço, eu aconteço, e isso e aquilo, eu que mando, e é isso mesmo, eu sou assim. E ele não teve nem forças para reagir, ele não conseguiu. O valentão deixou de ser valentão diante daquela situação. E na hora, quando ele esboçou uma mínima reação, o segurança já estava ali pronto para isso, ele lembrou da palavra do pastor, e o Senhor falou no coração dele: qualquer dia desses Deus vai te confrontar com esse teu temperamento. Então Judá foi confrontado. Quantas vezes nós somos confrontados pelas nossas atitudes, pelos nosso jeito de ser, né? Porque tem gente que, eu acho que uma pessoa, quando ela alcança um nível de maturidade espiritual, de maturidade emocional, como ser humano, a pessoa consegue entender os seus erros, as suas falhas. O ver se há em mim algum caminho mau, não é porque o salmista não sabia quais eram os seus pecados, ele sabia. Ele estava: Senhor, se tiver algum que eu não estou vendo, me ajuda a ver e a reparar. Agora tem gente que está no ver se há em mim algum caminho mau porque é incapaz de reconhecer as suas falhas, os seus erros. Judá reconheceu. Judá entendeu. O momento da confissão foi o momento da restauração. Judá poderia negar, ele poderia acusar, ele poderia mandar até mesmo matar Tamar, que era sua nora, que fingiu que se enrolou num pano e fingiu que era uma mulher, né, uma prostituta. Ela se passou por isso, mas não, ele diz: ela é mais justa do que eu. Essa frase aí dele quebrou um ciclo de orgulho, sabe? E houve ali um desdobramento profético, irmãos. Porque anos depois, lá em Gênesis 44, quando José ameaça prender Benjamim, quem se oferece no lugar do irmão? Judá. Foi Judá, sabe? Então, Deus, ele anos depois, eu falei anos depois, anos antes, né? Judá aqui já estava mais velho. Então, Judá, ele se oferece essa humildade, esse entendimento, esse reconhecimento de Judá, de entender ali as suas falhas, as suas necessidades. Todo o deserto é sobre isso. É sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Ah, mas o outro fez, o outro falou, o outro... Não importa. Importa o que Deus está fazendo na sua vida. O que importa é o que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo Judá, que tinha vendido José, se pôs na frente por Benjamim. Então ele mudou, né? Ele entendeu isso ao longo da sua vida. A profecia de Jacó, ela vem: o cetro não sairá de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10. O homem que perdeu o anel recebe o cetro. O homem que perdeu a autoridade se torna a tribo do rei, cujo reino será o reino eterno, que é o próprio Senhor Jesus. A tribo que vem o rei Davi, a tribo que vem depois Jesus. Deus não apenas restaurou Judá, Deus transformou a sua vergonha em dupla honra. Dupla honra.
Então talvez você esteja perdida, perdido, sem autoridade, sem testemunho, sem respeito, sem posição, sem confiança da família, sem o seu anel, sem o seu cordão, sem o seu cajado. Mas quando há um arrependimento verdadeiro, quando a pessoa se volta ao Senhor, Deus sempre repara. Deus sempre restaura. Restauração não é voltar ao ponto anterior, não, tá? É voltar melhor, é voltar curado, com propósito, alinhado. Sabe? Judá caiu, Judá reconheceu, Judá foi restaurado. E o seu final foi lindo na presença de Deus. Lindo, porque Deus reparou cada detalhe. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que algo você perdeu como algo, em diversos momentos da minha vida eu perdi. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que trouxe de volta a ovelha perdida, é o Deus que fez com que aquela mulher achasse a sua dracma perdida e fez com que o filho pródigo voltasse à casa de seu pai, o filho perdido. É o Deus das coisas perdidas, que são reparadas, que são reencontradas, que são restauradas, que são restituídas. Deus fará. Agora, a humildade, o reconhecimento é a base de toda a restauração. Ela é mais justa do que eu. Eu errei, o erro foi meu, eu não vou culpar, não vou fazer transferência de culpa. Não, eu fiz isso também porque olha só o que fizeram comigo. Não, eu agi também assim porque olha o que me falaram de mim. Não. Não justifique. Reconheça. Ela é mais justa do que eu. A restauração começa através do reconhecimento daquilo que fizemos, daquilo que falamos, daquilo que deixamos até mesmo de fazer. Esse ato simples toca o coração de Deus e é um ato que traz restituição para as nossas vidas. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Quero aqui honrar os membros do canal. Que o Senhor venha abençoar cada dia os irmãos. Quem quiser fazer parte dessa família, desse clube de membros, é só clicar no botãozinho assinar. Os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo de vídeos e lives. O botão assinar, irmãos, está no início do canal. Lá no canal, quando você entra no canal Alan Carlos, tem início, aí tem se inscrever, ou já inscrito, né? Tá escrito inscrito, ou se inscrever, e aí do lado tem um botãozinho escrito assinar, tá bom? Mas eu vou disponibilizar aqui embaixo, no comentário fixado, o link para poder o irmão ou a irmã fazer parte do clube de membros, tá bom? Gostaria também de agradecer a todos os irmãos que semeiam nesse ministério, que têm sustentado esse ministério, que têm sustentado esse canal. Se não fosse as orações e a semente que os irmãos têm lançado aqui sobre a minha vida, sobre esse ministério, esse canal não estaria de pé. Deus abençoe vocês nessa noite. Fiquem na paz, a paz do